Bom dia, a paz do Senhor. Eu vim trazer hoje um alerta para vocês. E outra coisa, antes de mais nada, leiam a Bíblia. Leiam e estude e medite a Bíblia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Certo? Por quê? Porque tem um versículo na Bíblia, eu não lembro onde, mas vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar. Eu não, assim, não tô de guardar muito versículo. Eu só lembro alguns. Mas tem um que fala assim, ó, erreis porque meu povo perece por falta de conhecimento e também porque não examinamos a escritura, né? Então assim, ó, vá buscar conhecimento na palavra, tá? E procure ler é uma coisa, estudar é outra, tá? Então leia e estude. E antes disso, peça sabedoria do Espírito Santo, peça discernimento do Espírito Santo. Peça a Deus sabedoria para que você entenda o que está sendo falado, entendeu? E não pegue simplesmente versículos isolados. Por que disso? Eu sempre ouço um pessoal, até as frases prontas, né? Porque o mundo tem muito disso. Qual é o intuito do mundo? O mundo jaz no maligno, entendeu? Então, assim, ó, o mundo distorce tudo aquilo que Deus fala. Então, se a palavra diz uma coisa, geralmente o mundo diz uma coisa contrária do que Deus diz, ou então usa até da própria palavra do Senhor para distorcer as coisas que tá ali, entendeu? Então, por que é importante a gente examinar? Porque quando você vai examinar, você vai buscar na fonte, entendeu? Você tem o contato ali, você tem diretamente contato e as suas próprias experiências com Deus. Ele, se você busca ele se deixa ser revelado por você, entendeu? E ele próprio lhe mostra, lhe ensina é, as coisas de forma correta, entendeu? Eu não tô dizendo pra sair, entendeu? Fazendo as coisas sem pé e sem cabeça. Eu tô dizendo pra você buscar na fonte. Estuda a palavra, peça sabedoria e Deus dá, gente. A própria palavra de Deus fala que quem pede sabedoria, o Senhor dá. Então busca sabedoria em nome de Jesus. Eu tava vendo ali uma mensagem que fala assim, ó. O que vem de Deus traz paz. Aí, a gente sempre ouve essas coisas, né? No Facebook, nas redes sociais, a gente sempre vê essa frase, né? E tem um monte de comentário, aí cada um comenta o que quer, cada um expõe sua opinião e blá blá blá, essas coisas todas. Como acontece com várias outras situações. E eu tava lembrando que onde que tá escrito na Bíblia que o que vem de Deus traz paz? Tá escrito assim mesmo aonde? Deixa eu procurar. Aí eu fui, né, rapidinho na internet, porque você coloca ali no Google, né, aparece o livro e o versículo, o capítulo certinho. Lá não está escrito, que é em João 14, 27. Lá não está escrito dessa forma. É o que vem de Deus, traz paz. Inclusive, eu abri a Bíblia aqui, em João 14, deixa eu ver. Achei aqui, glória a Deus. 14, 27. João 14, 27, para ler o que está escrito para vocês. Ó, João capítulo 14, versículo de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ponto. Isso é o que está escrito no capítulo 14, do verso de 27. Aí o mundo, como ele é perita em pegar e distorcer tudo o que está na palavra de Deus, aí vem lá, entendeu? Dessas influências surge essa frase: o que vem de Deus traz paz. Agora eu te pergunto, eu não vou lembrar aqui onde, mas é uma passagem muito conhecida. Quando Jesus, ele anda sobre o barco ali, que Pedro pede para, se for o Senhor mesmo, que Pedro faz, na verdade, uma prova com o Senhor, né? Fazer prova com o Senhor é diferente de provar, tentar o Senhor, sabe? Tentar o Senhor. Não devemos tentar o Senhor, mas devemos fazer prova com Deus, sim. Principalmente quando a nossa fé se encontra muito debilitada. Mas voltando para o assunto anterior que eu estava dizendo, é o seguinte: essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Onde Pedro pede Jesus para que, se fosse ele mesmo, que ele pudesse ir até Jesus. Jesus vem, diz vem. Aí Pedro, enquanto que ele está olhando e está crendo, ele está olhando para Jesus, ele consegue ir. Quando ele olha para os lados, ele afunda e ele pede socorro para Jesus. Jesus estende a mão e fala, né? Homem de pequena fé, por que temeis? Ou por que duvidaste? Procure aí nos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, tá em algum desses aí dos evangelhos. Eu não lembro aonde. Mas o que eu quero dizer é, se o que vem de Deus traz paz, assim como essas e muitas outras situações, Gideão teve medo, Jonas teve medo. Então, assim, aonde que está essa paz que o povo diz que o que vem de Deus traz paz? A paz que eu entendo que vem de Deus, é, é, que
no caso, nos faz descansar mesmo em meio, é a paz, né, no caso, que mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a tempestade, nos faz descansar, assim como Jesus estava descansando, dormindo ali no barco, entendeu? Até que os discípulos, que é outra passagem, que os discípulos acordam ele e perguntam se não importa que eles pereçam. Aí o negócio é o seguinte, aí o mundo vem e distorce a palavra do Senhor, porque aqui não está dizendo que o que vem de Deus traz paz. Óbvio que o que vem de Deus traz paz, mas é uma paz diferente, entendeu? Da paz do mundo. Que existe a paz também do diabo, para quem não sabe, existe a paz do diabo, que é a paz do mundo. A paz ali de um certo acomodo, a paz de optar por caminho fácil, a paz sabe, negligenciar muitas coisas e ficar ali acomodado, isso também às vezes gera uma certa paz, e que não é a paz de Deus. Agora, a paz de Deus é aquela paz que, mesmo diante do cenário desfavorável, a gente consegue ficar calmo. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele nos transmite, sabe, um certo conforto, uma certa segurança que vem de dentro, que mostra pra gente que a gente está seguro, que ele está conosco. E ele vai testificando isso na nossa alma e no nosso espírito. Não tem nada a ver com essa situação aí que as pessoas dizem nessa frase, o que vem de Deus traz paz. Óbvio, o que vem de Deus traz paz mesmo. Mas não quer dizer que a paz de Deus é que a gente não vai passar por conflito. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, assim, ó, é óbvio que Jesus já estava dizendo, assim, que a gente ia ter momentos que a gente ia ser afligido, sabe? Ia ter momentos que a gente ia ter temor, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Jesus, ele tá ali conosco, porque ele não ia nos abandonar, sabe? Então, assim, ele está conosco, ele está comigo, eu creio, em nome de Jesus, e eu creio que ele está com você. Independentemente das ondas do mar, independentemente do cenário, independentemente daquilo que aparenta, sabe? Diante dos nossos olhos carnais. É a gente ter a certeza, através dos nossos olhos espirituais, que o Senhor está conosco, e que o Senhor não vai deixar a gente perecer, assim como ele foi com Daniel, da cova dos leões, Cedraque, Mesaque, Abednego, em meio ao fogo, enfim, como outras muitas passagens da Bíblia, que a gente tem muitos testemunhos na Bíblia pra gente, como exemplo. Então, assim, ó, é a gente saber no nosso espírito, no fundo da nossa alma, a gente descansar, porque a gente sabe que Deus está cuidando. Mas não é porque a gente está isento de problema. Não quer dizer que tudo que vem de Deus para nós vai ser molezinha, não, mamão com açúcar. No Velho Testamento, quando Deus dá a terra que manda leite e mel, que é a terra lá de Canaã pro povo de Israel, Deus deu a terra sim, mas pro povo tomar posse da terra, o povo tinha que lutar contra os gigantes que tinha na terra. Deus não deu a terra sem problema. Deus não deu uma terra que não tinha, sabe, gigantes. Deu a terra, mas também tinha os gigantes lá que eles tinham que lutar para poder sair, entendeu? Que é a mesma coisa com nós hoje em dia. Então, cuidado com esse negócio. Porque o que vem de Deus traz paz. Porque às vezes você deixou de tomar posse da sua bênção, da sua vitória, da terra prometida que Deus já te entregou, por conta que você vê muito gigante e você fala, não é de Deus, porque se fosse de Deus não teria esse gigante aqui. Cuidado. Cuidado, vai estudar a palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tava ali, porque de vez em quando eu gosto de ficar mexendo nas redes sociais, eu tava vendo isso, e tem um monte de comentário, aí todo mundo fala o que quer e tal. Aí eu falei, não, eu vou buscar na palavra, eu vou direto na fonte. E na fonte verdadeira, porque tem muitas fontes por aí, mas fonte contaminada. Mas quando você pede Deus sabedoria, entendimento e discernimento, Deus, ele, sabe, ele não retém sabedoria, ele dá sabedoria. Dá sabedoria. Gente, a fonte é aqui, ó. A boca de Deus falando com a gente, misericórdia, vai buscar na palavra. Então, cuidado, porque às vezes você tá perdendo bênção aí, porque você acha que o que é vindo de Deus é molezinha, é mamão com açúcar. E nunca foi pra ninguém, porque que com você tem que ser. É o que eu costumo dizer. Nós, nessa geração, a gente tá muito acostumado a ser mimado, sabe? Porque a gente não pode passar por isso. Porque é comigo. E por que não com você? E por que não com você? Se Jesus passou por tudo que passou, por que nós não podemos passar? Por que nós não podemos ter um espinho na carne? Se Paulo teve espinho na carne, você foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás, por que você não pode ter o espinho na carne? E outra coisa, louve a Deus pelos espinhos na carne, sabe que você tem? Em vez de reclamar, porque às vezes é o espinho na carne que permite a gente não se esborrachar, que permite a gente não se matar. Porque se Deus não tiver misericórdia de nós, eu e você, a gente tem a capacidade de se automatar, sabe? Então cuidado com isso. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, te guarde, te livre de todo mal e sua família. Em nome de Jesus, amém. É isso.